Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Hoje um tema bastante exótico, a gente vai falar sobre a perspectiva espiritual da gripe, ou a gente pode dizer, das infecções virais também. Isso tudo tem um sentido espiritual. Lembrando você que gosta das meditações, por favor, deixe aqui o seu like, curta esse vídeo. Dessa maneira você ajuda a gente a chegar a mais e mais pessoas. Tenho certeza que você gosta aqui das transmissões, das estreias, e o seu like ajuda bastante a gente. Então, por favor, deixe o seu like, deixe também o seu comentário e compartilhe essa estreia com mais e mais pessoas. Falando sobre o tema de hoje, o Mestre Okal nos ensina que a gripe é causada por uma possessão espiritual. A gripe ela se espalha nos meses frios e nessa época há uma imensa quantidade de insetos que morrem, originando espíritos perdidos. E esses espíritos de insetos então se agrupam e ficam flutuando como bolhas de sabão no solo, no campo, entre as árvores e até na cidade. E esse grupo de espíritos desses insetos mortos, eles querem possuir alguém, porque eles querem voltar a viver. E quando uma pessoa é possuída por esse grupo de espíritos, ela se torna uma hospedeira. E esses espíritos passam a coexistir naquele corpo. Mesmo aqueles seres minúsculos, que são esses espíritos de insetos, que aparentemente não parecem possuir vontade própria, quando se tornam um espírito coletivo, eles podem agir e provocar uma doença. As infecções elas ocorrem com base no mesmo princípio de uma possessão espiritual, por causa da lei da sintonia de vibrações. Visto isso, devido à lei da sintonia de vibração, se a gente criar condições para ser obsediado, esses vírus vão acabar possuindo a gente e isso vai causar a infecção. E no caso, o oposto também é verdade. Se você criar uma maneira de pensar oposta de uma vibração de infecção, você não vai ser infectado. Vírus, bactérias, germes, eles existem em todo lugar. Mas nem por isso toda pessoa vai ser infectada. Isso é verdade porque a imunidade de cada pessoa é diferente, não a só física, mas a imunidade através da fé também difere para cada pessoa. Se você realmente quer se proteger dessas infecções, agora que a gente viu que as infecções são uma forma de possessão espiritual, se você realmente quer se proteger disso, é importante que você estude os ensinamentos, estude a verdade, pratique as orações, recite o sutra, as orações, participe da live de orações também, leia os livros do Mestre Okal, assista às palestras, e dessa maneira que a sua imunidade vai se fortalecer. É muito importante que você no primeiro momento tenha o conhecimento de que a gripe é uma forma de possessão espiritual e que você evite isso, que você consiga emitir uma aura em volta do seu corpo. Essa aura ela pode ser emitida através do seu aprimoramento, através da sua disciplina espiritual, e é dessa maneira que você vai se proteger das infecções. Além disso, as pessoas que se aprimoram espiritualmente, é importante que tenham uma vida disciplinada, que fortaleçam o corpo, o intelecto, a razão e a força de vontade. É essencial treinar o corpo físico. Se você se sente muito cansado ou muito atarefado, reserve algum período da sua semana, que seja 3 vezes por semana, 30, 40 minutos 3 vezes por semana, para você fazer algum tipo de atividade física. E é importante que você saiba descansar também. O sono hoje ele acaba sendo um luxo, porque são poucas pessoas que conseguem dormir com tranquilidade, mas a gente não deve jogar
fora a qualidade do nosso sono. É muito importante que a gente durma bem, descanse bem e treine o nosso corpo físico. Outro ponto também relacionado à lei de sintonia de vibrações é a nossa maneira de se expressar. É muito importante que você use palavras boas e evitar termos rudes que possam magoar outras pessoas. Quando a gente magoa outras pessoas ou a gente usa palavras de reclamação, palavras pessimistas ou palavras de insatisfação, a nossa vibração ela fica muito grossa, ela fica muito ruim. E é nesse momento que algum tipo de possessão espiritual pode acabar acontecendo. Por isso, regule muito bem o uso das suas palavras. Se você sentir que não tem nada para você falar, busque o silêncio, busque a introspecção e a contemplação. E se você sentir que está com muita vontade de reclamar, muita vontade de falar mal dos outros, se discipline a evitar fazer isso. Estudar a verdade continuamente também é fundamental para evitar a possessão espiritual, porque os espíritos que estão no inferno há muito tempo, eles não estudam a verdade. E quando você se dedica nos estudos da verdade, você vai conseguir repelir a possessão desses espíritos. Claro, é muito importante que você também tenha a disciplina de participar da cerimônia dos Qigans. A gente vê que a disciplina espiritual, a questão de você estudar os livros, de você praticar as meditações, como a gente faz aqui de quarta-feira, a questão de você assistir às palestras, tudo isso vai aumentar a sua imunidade, aquela imunidade através da fé, que a gente viu que a possessão espiritual a infecção, uma forma de possessão espiritual. Vírus e bactérias, eles podem possuir as pessoas e gerar uma infecção, e também vai evitar qualquer tipo de possessão espiritual. Por isso, mantenham a disciplina de vocês. É muito importante que vocês façam isso. Agora a gente vai entrar na parte prática da meditação. Vamos lá. Então, vamos praticar a reflexão sobre os 3 pontos usando o tempo restante. Endireite a coluna e harmonize a respiração levemente. Junte as mãos em posição de oração. Esta forma é a postura do caminho do meio, que não pende nem para a direita, nem para a esquerda. Sintonize o seu coração com estas mãos e respire profundamente.
vamos iniciar a primeira prática. Veja se agora você tem ganância que não conhece o sentimento de abastança. Veja se tem ganância que não conhece o sentimento de abastança. Encontre-a e faça a reflexão. O que descobriu sobre si? É melhor que as pessoas não sejam reconhecidas mais do que o trabalho que é capaz. Se tiver o reconhecimento acima da capacidade, surge a arrogância, o que se transforma em erros. Creio que vocês estejam trabalhando arduamente. No entanto, deve-se contentar em receber uma retribuição de 10% do trabalho que desempenha. É o suficiente. Os 90% restantes você está servindo a Deus. Se receber 100%, não está servindo nada. Por isso, assim está bem. Assim, a ganância sem sentimento de abastança é a vontade de buscar resultados que vão além do seu trabalho. Se você vive para servir, não deve carregar uma ganância intensa. Considerar que 90% é servir a Deus é o suficiente. É importante ter satisfação em ser 10% reconhecido. Harmonize levemente a respiração. Veja se agora você está culpando os outros ou o ambiente. Veja se você está culpando os outros ou o ambiente por não conseguir o resultado que deseja. Reflita sobre isso.
a vontade de culpar os outros ou o ambiente é uma covardia. Se você se reconhece como um asceta, deve ter coragem e considerar que todas as questões e problemas são de sua responsabilidade e são o alimento da sua alma. Você deve se disciplinar, fazer o que estiver ao alcance e se empenhar nas soluções. Essa é uma postura necessária. Elimine a covardia tão logo a encontre dentro de si e pense o que poderia ter feito e que outros caminhos haveriam. Tome sempre como seu problema e busque sua solução. Desta forma, a sua alma aumentará um nível do seu calibre. Enquanto culpar os outros ou o ambiente, o seu calibre jamais aumentará. Tome tudo como processo do seu aprimoramento. Assim é que se manifesta um grande calibre. Com o passar do tempo, a alma aumentará o seu brilho, chegando a obter a virtude. Vamos para a última reflexão. Harmonize novamente a respiração. Relaxe os ombros. Quais são os seus pontos fracos? Você tem a intenção de corrigi-los? Quais são os seus pontos fracos? Você tem a intenção de corrigi-los? Reflita sobre isso. Foram alguns minutos, mas como se sentiram? Certamente tiveram um momento de tranquilidade. Não foi um momento que há tempos não tinha? Há 365 dias no ano, mas já reservou alguns minutos
para um momento de tranquilidade como esse? Certamente viveu atarefado. Reservar esse momento de reflexão é ter um estado de espírito como a fonte que se oculta na floresta adentro. Nesse momento, você saberá que a raiva, a ira, os diversos sentimentos negativos desaparecem por si só. Por favor, preze pelas descobertas de hoje. E o mais importante na hora da reflexão é um coração inocente e humilde. Por favor, tenha isso em mente. Só assim a reflexão pode dar frutos. Caso contrário, por mais que se aprofunde nos pensamentos, não conseguirá um momento de tranquilidade. A predisposição de aceitar tudo, sem deixar-se iludir pelos diversos sentimentos, levará você à fé infalivelmente. Vou enviar luz, então, por favor, receba. Por favor, junte levemente as mãos em posição de prece. Por favor, feche levemente os olhos. Visualize um pedaço dourado de manteiga sobre a sua cabeça. Imagine que o pedaço dourado de manteiga está no topo da sua cabeça. A luz vinda do mundo celestial vai começar a derreter isso gradativamente. Ao derreter, vai se infiltrar por todo o seu corpo. As gotículas douradas começam a surgir pouco a pouco e começam a se infiltrar nos seus cabelos, no couro cabeludo, no crânio, no cérebro, olhos, nariz, ouvidos, boca, pescoço, garganta, ombros, braços, pulmões, vias respiratórias, estômago, intestino grosso e delgado, rins e fígado. Sinta esse fluido dourado percorrendo seu corpo. Seu corpo inteiro está sendo coberto por esse fluido dourado. Surge um calor agradável. Esse fluido dourado vai atingindo cada parte do seu corpo. E agora passa pela barriga, costas e depois coxas, joelho, batata da perna e dedos dos pés, polegar, indicador, dedo médio e dedo mínimo. Esse fluido dourado vai atingindo todo o seu corpo. Olhe para dentro do seu corpo agora. Sinta cada célula sendo envolvida por esse fluido dourado.
Sinta cada célula emitindo um brilho dourado. Imagine que as células pretas como carvão se transformam em células douradas. Agora você está envolto pela luz. Todo o seu corpo está envolto pela luz de Deus. Use toda essa luz de Deus por todo o seu corpo sem desperdiçar nada. Faça a luz penetrar até o interior das células. Expulse do seu corpo tudo que tiver de ruim. Agora até mesmo suas células estão envoltas pela luz de Deus. Cada célula está emitindo um brilho dourado. As células malignas não conseguem mais existir dentro do seu corpo. As células malignas queriam criar anomalias no seu corpo, não por ordem de Deus, mas por ordem errada do seu subconsciente. Você que tem a intenção de criar anomalias no corpo, corrija o seu pensamento. Você é filho de Deus e é amado por Deus. Todos os pecados foram perdoados. E a vida que lhe resta é um tempo muito precioso que deve ser usado para a construção da utopia e para o bem das pessoas. Sua saúde quer se recuperar para viver esse tempo precioso. Esse processo não dá mais para parar. Aproveitando a oportunidade de hoje, você só tem a se curar. Seu corpo despertará e será curado. Seu espírito despertará e será curado. Qualquer estresse irá embora. E tudo será envolto pela luz da grande harmonia. Você também, como filho reluzente de Deus, banha-se dessa luz da grande harmonia. Essa é a imagem no mundo celestial. Não há doenças no mundo celestial. Não há quaisquer enfermidades no céu. Não existe câncer nem outras diversas doenças no céu. Todos são felizes. Não há nenhum lugar debilitado no corpo. Não se leva a doença depois da morte. Por isso, você é totalmente livre, pois você, em meio ao amor, esforça-se para amar e vivificar muitas pessoas. Se tiver uma pessoa que odeia, perdoe-a agora. Envie um coração de amor para ela também. Ame-a, reconcilie e ore pela felicidade dela. Se houver algum pecado que cometeu no passado, peça perdão a Deus. Mude seu coração e jure viver uma vida íntegra. Assim, a doença que você mesmo atraiu só há de desaparecer. Tomando hoje como um divisor de águas, tudo só há de se tornar maravilhoso. Você será saudável não apenas para a sua própria felicidade, mas através da sua saúde, você irá ajudar, apoiar e salvar muitas pessoas ao seu redor e as que tiverem contato com você. A sua felicidade conduzirá o mundo para a felicidade. Ó Senhor, por favor, perdoai nossos pecados. Ó Senhor, dai-nos a luz. Ó Senhor, dai-nos a saúde. Ó Senhor, dai-nos a felicidade. Desbravai nosso futuro. Dessa forma, ore silenciosamente por alguns instantes.
Muito obrigado. 初回ですけれども、とりあえず今日皆様方は幸福の科学の天使団とつながりができました。ですからこれから日々の行動を正して心を正していってください。天使たちは必ずやあなた方を幸福に導いてくださるはずです。あなた方の使命がある限り、あなた方の健康を守ってくださるはずです。今日ご縁を結びました。ですから今日結んだご縁を大切にしてください。あなた方が天使たちが見てもけなげな生き方をなされている時、必ず応援してくださいます。あなた方に使命がある限り、あなた方を応援してくださるものだと信じてください。そして一切の悪はあなた方の信仰の前に打ち破られていくこととなると思います。一切の悪霊、一切の悪魔は今後あなた方を傷つけ、あなた方を怪我し、あなた方を苦しめることはできません。なぜならばあなた方は主と一体だからです。主と一体であるから一切の悪魔もあなた方に手を出すことができません。どうかそういう気持ちを強く持ってください。今健康な方はその健康を今後も維持していけるように心から記念してください。また今病気にかかっておられる方は今日を境にして今天使たちと強い絆ができたということを確信してください。そして天国には病気の人なんか一人もいないんだということを強く心に思ってください。これから一日一日あなた方は健康になっていくしかないのです。がんは消えていくしかありません。いかなる難病奇病といえども治るしかないんです。神の力、仏の力に抗えるものはこの世には存在いたしません。あなた方はその信仰心を強めることによって一切の悪と決別してください。そして自分を幸福にすることによって世界のユートピアが前進するように心の底から祈ってください。それが大事なことであるというふうに思います。説法は以上です。ありがとうございました。Como foi a meditação? Espero que você tenha gostado da prática de hoje. Lembre, por favor, de curtir esse vídeo, compartilhar ele também com seus amigos e familiares. Dessa maneira, mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos e as meditações do mestre Ryu Hokawa. Um abraço.